Qual é o evangelho que vos faz lembrar onde se fala de uvas? Agora é que nós vamos ver. Quem é que lê a Bíblia? Há um evangelho, há um discípulo que falou e deixou registado aquilo que viu e que ouviu do mestre e falou de uvas. É um evangelho de... Alguém já disse? João, o discípulo amado. Não é? Ele não, na Bíblia ele dizia era o discípulo amado, não é? Ele nem falava eu sou o discípulo amado. A humildade dele, né? Ele levava-lhe a dizer aquele que reclinou a sua cabeça no coração do mestre foi João, naquele dia da ceia, na última ceia foi João. O livro de João é um dos livros mais publicados em todo o mundo. Onde a Bíblia não é traduzida, é traduzido o livro de João. E é engraçado, né? Se calhar porque ele foi dos discípulos que mais intimamente esteve com Jesus. Mais de perto viu Jesus, ele pôde falar e pôde ficar registado aquilo que ele viu. Amém. Que os nossos meninos. Então, João foi aquele discípulo que apresentou Jesus como 100% Deus e 100% homem. Quando ele fala lá em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele aqui está a apresentar Jesus, 100% Deus. Mas depois, na mesma sequência do capítulo 1, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, João, ele diz que Jesus é 100% homem, 100% Deus. E é neste livro que hoje nós vamos estar debruçados. O título da mensagem é Permanecer para dar fruto. Permanecer para dar fruto. O que é que a palavra permanecer vos traz à memória? Falem lá comigo. Ficar, estar ligado, não desistir, juntos, ser fiel, leal, sempre presente, continuar, constância, não? Permanecer, ser permanente ou estar permanente, ser constante, permanecer, ficar. Amém. É isso mesmo. Então vamos todos a João 15, 1. Onde Jesus vai se revelar e vai nos dizer quem Ele é através dos olhos de João. Tá? Eles já vão pôr. Ok. Se vocês se lembram, em João 1, Jesus começa por dizer: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Videira verdadeira. Quer dizer que pode haver, ou podem haver videiras falsas. E o meu Pai é o lavrador. É aquele que... Um lavrador é aquele que quê? Que cuida. O meu Pai é o lavrador. E depois ele continua a dizer: Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, para que o lavrador poda, não é, é o termo, a nível da agricultura, poda os ramos? É para quê? Para que eles tenham mais fruto, também para que ganhem força. Eu, ao estudar, também fui ver vídeos de agricultores a podarem as videiras e eles falavam nisso. Há ramos que têm que ser cortados para que outros deem mais força, porque aqueles ramos já não estão a dar fruto. Então é como se eles sugassem a energia dos outros e são podados, né? E então, depois continuando, Jesus no 3 diz, vós, ele estava a falar para os discípulos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim
e eu em vós. Está em mim e eu em vós. Está em mim e eu em vós. Há aqui uma reciprocidade, estar nele e ele estar em nós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Portanto, nós sabemos, não é, que as plantas são formadas por vários elementos, as raízes, os caules, os ramos, as flores, os frutos e finalmente dentro dos frutos temos as sementes. Então Jesus aqui está a fazer esta alegoria, não é? Se vocês estiverem colocados em mim, mas eu também estiver colocado em vocês, vocês podem pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Claro, segundo a sua vontade. Depois diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Não é? Imaginem uma videira, e nós todos já vimos, ou pelo menos, mesmo que não tenhamos visto ao vivo, mas conseguimos na internet e em livros, seja como na escola, não é? Quando estamos a estudar. Se vocês imaginarem a videira, ela não é uma árvore, ela é um arbusto trepador. É um tipo de arbusto de planta que ela tem que ter uma estrutura para ela ficar direita. Porque se ela não tiver a estrutura, ela, não é trepador, ela vai andando por aí. E é engraçado, estava a pensar nisso e o Espírito Santo trouxe-me assim à memória. Realmente, se ele é um arbusto, ou se a vida era um arbusto trepador e precisa de uma estrutura, quando Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador, aí também se vê a dependência de Jesus no pai. Porque ele sem o pai, não é como se ele não tivesse na estrutura, mas porque o pai é o lavrador, o pai coloca-o na estrutura. E ele, então, depois tem ramos que depois frutificam e dão o fruto. Interessante, não é? Ele não disse, eu sou uma macieira e o meu pai é o agricultor. Eu sou uma pereira e o meu pai é o agricultor. É interessante, não é? Jesus ter escolhido a videira, que é um tipo de arbusto, lá está trepador, que depende, né, que o seu agricultor o coloque na estrutura, né? Ele depende também da vontade daquele que cuida dele, né? E vemos que Jesus sempre disse isto. A minha vontade, ou a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus teve sempre a vontade, a vontade, a vontade. Continuando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Ou seja, os ramos têm duas funções. Ou servem para ser queimados, são lançados fora, ou servem para ser podados e dar fruto. Como a vara, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, varas que não estão na videira, elas secam. Elas secam. Aqui nós vemos que quando Jesus diz isso, vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, não é? Está em mim e eu estarei em vós. Portanto, vocês para darem fruto, vocês têm que estar colocados em mim. Fala de relação, fala de intimidade. Nós temos que ter tempo com Deus. Há bocado estávamos aqui a adorar e a imagem que vinha era porque, não é? Nós queremos a presença de Deus, nós queremos um encontro com a presença de Deus. Mas será que quando nós estamos num encontro com Ele, nós estamos presentes? Nós queremos a presença, mas quando estamos lá, num encontro em que Ele já lá está, antes de nós acordarmos, será que quando nós estamos lá, nós estamos por completo presentes? Yeah, e a imagem que vinha era exatamente isso, era eu conseguia ver-me no meu quarto e Deus, Jesus, já com a mesa posta à minha espera. É assim de manhã, quando nós acordamos, Ele já lá está. E a mesa está posta, imaginem, uma mesa, até pode ser assim uma mesa redonda, com um vaso de flores. Porquê? Porque é um encontro. E Ele está lá à nossa espera. E enquanto nós estamos ali a dormir, depois nós despertamos e Ele está lá à nossa espera.
E às vezes nós, porque já fazemos tudo a correr e estamos sempre acelerados, às vezes nós esquecemos-nos de ir à mesa do encontro, mas Ele é tão bom que ainda assim, quando nós nos levantamos e dizemos: Jesus, eu depois falo contigo, ai Deus, obrigado por este dia, e vamos a correr fazer tudo, ainda assim Ele é tão bom, não é? Que Ele permanece lá e eu acredito que Ele deve dizer: ok, mais logo Ele fala comigo. Ok, Ele há de vir estar comigo, não é? Mas Deus é tão bom nisso. E então aqui alertar-nos sim para a comunhão, para a relação, porque o estar nele é isto, é relacionarmos-nos com Ele, com a Sua palavra, é querer estar, não é? E todos nós sabemos que quando estamos com Deus, não é? Aquele tempo de devocional e que estamos ali com a palavra e adoramos e choramos e Ele fala connosco e nós falamos com Ele, passa rápido. Eu falo por mim, às vezes quando olho, e pá, já passou, toca a correr. E passa tão rápido, não é? Mas pronto, mas ele vai estar sempre lá. A mesa dele está sempre lá posta. Portanto, amanhã, quando nós nos levantarmos, lembrem-se, ele está lá à mesa e ele quer estar connosco. Amém? Sem culpa. Sem culpa. Eu também sou assim, às vezes, quando estou atrasada, obrigado, Deus, por este dia. Mas ele é misericordioso e está sempre à nossa espera. Amém. E depois diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se vós estiverdes em mim, cá está outra vez, nós estarmos nele, ele estar em nós, né? A tal reciprocidade. Diz ele que o Pai é glorificado e deseja que nós possamos dar fruto. No 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se tivéssemos, até ao 10, depois Jesus continua, se tivéssemos contar as vezes que a palavra permanecer aparece só de 1 até ao 10, nós tínhamos para aí 11 vezes. 11 vezes a palavra permanecer, permanecei, permanecei, permanecer, permanecei. 11 vezes vocês depois em casa se deem ao seu trabalho e vão lá ver quantas vezes está lá a palavra permanecer. A palavra fruto também aparece lá. Mas sabem de uma coisa? Ela aparece menos vezes. Porque o importante, mais do que o fruto, é permanecer. Eu não posso dar fruto se eu não permanecer. Não é? O frutificar é consequência do estar nele. Então, temos duas perguntas aqui para vos fazer hoje e estudarmos hoje. Então, qual é, vamos ver quem é que esteve atento, qual é a consequência de permanecer em Jesus? Eu vou repetir outra vez. Qual é a consequência de permanecer em Jesus? Nós lemos, do 1 ao 10, vimos que apareceu várias vezes o verbo permanecer e vimos que apareceu outra palavra. Então, a consequência de permanecer em Jesus é frutificar. Se eu permaneço, eu dou fruto. Se eu estou colocada nele, eu dou fruto. Se eu estou colocada nele, sou podada para dar mais fruto. Mas porque estou nele. Aqui é a constância de estar nele. Não é? Porque só isso é que me faz dar fruto. O intuito aqui, quando ele fala, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, é porque ele quer nos dizer, fica em mim, porque tu só podes. E é tão interessante, Jesus, em todas as parábolas, e
E a forma, quando ele queria ensinar, ensinava com coisas reais, coisas da natureza, com coisas que era fácil deles perceberem. Qualquer planta, não é? Que tem raiz, tem o caule e depois os ramos, os frutos, e depois dá-se a semente que está dentro do fruto. Se o ramo não estiver no caule, não há passagem de seiva. Não há vida que passa. Se não há vida que passa, claro que aquele ramo, ele seca. E não serve mais senão para deitar fora. Não é? Por isso é que estamos sempre, Jesus sempre a dizer, permaneçam em mim e eu em vós. Então, primeira pergunta, qual é a consequência de permanecer em Jesus? Qual é a resposta? Dar fruto. Estavam com atenção. E então, Deus quer que nós frutifiquemos, vemos isso. Nós, não é necessário abrir, eu vou só falar do versículo. Em Gênesis 1, 28, quando Deus falou com Adão e Eva, ele abençoou-os e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos. Isto é uma ordenança de Deus, frutificar, ou seja, dar fruto e multiplicar. Então, nós temos que frutificar, não temos que ficar com os olhos postos só nesses frutos, temos que ficar com os olhos postos no autor, na videira, não é nos frutos, porque o fruto é consequência de estar na videira. Amém. Isso vocês, agora, em cima, no versículo 5, nós vamos ter aqui a resposta à outra pergunta que eu vou-vos fazer, que é, aonde é que vamos permanecer? Na videira que é Jesus. Então, a consequência de permanecer em Jesus é fruto e é dar fruto. Mas permanecer, vamos ter que permanecer na videira que é Jesus. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ou Saulo, Paulo era o nome romano dele, o Saulo, antes de se converter, ele também achava que permanecia em Deus, porque ele cumpria rigidamente a lei de Moisés. Para ele estava a permanecer em Jesus. Às vezes nós pensamos que estamos a permanecer em Jesus e não estamos, porque os nossos olhos estão postos em coisas em que Jesus nem está lá. Por exemplo, se nós permanecermos na religião, não estamos a permanecer em Jesus. Se nós estivermos a permanecer em ritos, em conceitos religiosos e fazer as coisas religiosamente, ok, estou a servir ao Senhor, estou aqui, estou ali, eu faço isto, faço aquilo, mas não estou a permanecer nele, eu estou a exercer uma função. Não podemos pensar que, e no nosso caso, quando servimos em algum ministério da igreja, que isso está-me a fazer permanecer em Jesus. Não, aquilo é a função para a qual ele me chamou. Mas eu não posso substituir isso e pensar, ai, porque eu estou a servir aqui, estou a servir ali, estou a servir... Eu estou em Jesus. Como alguém dizia, às vezes estamos tão empenhados na obra do Senhor que nos esquecemos do Senhor da obra. E mais do que, mais importado naquilo que nós fazemos é naquilo que nós somos. Deus importa-se mais naquilo em que nós nos tornamos do que naquilo que nós fazemos. O fazer é uma consequência de nós vermos Jesus, de termos o caráter dele, de querermos servir, de querermos falar dele. Mas, acima de tudo, ele está mais importado em transformar-nos, em nós. Não é naquilo que tu fazes, é naquilo que tu te tornas. Não é? E é isso que nós temos que nos lembrar. Ele está sempre importado naquilo em que eu me torno. Ok? Cumprir o nosso chamado por rotina também. Às vezes pode chegar a determinadas alturas em que nós já fazemos, já estamos tão habituados, não é? A fazer, e não estamos a permanecer nele, não é? Já acaba por ser realmente uma rotina. Pronto, já estou de serviço, pronto, no caso, tenho que ir cumprir. Já é uma rotina. Não, não estamos a permanecer. Permanecer nele é quando lá está, nós voltamos à mesa, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, e estamos ali a cear com ele,
estamos ali a conversar com Ele. Ele fala connosco, nós falamos com Ele. Alguém dizia que quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então tem que haver essa parceria, não é? Não sermos só nós a falar, 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 falar. E nem sequer damos tempo. Deus, se calhar, quer intervir, Deus. E nós, Senhor, eu preciso. Deus. Não, às vezes Deus só precisa que nós nos aquietemos. Há alturas em que, quando nós não temos nada para dizer, ou quando tu não tiveres nada para dizer, fica em silêncio na presença dEle. Mas está lá. Mesmo que tu digas, eu não tenho nada para dizer a Deus. Mas fica lá no local de encontro. E Jesus não tem problemas de estar lá à mesa, Ele estar à mesa, tu estares à mesa e estarem só os dois a olhar um para o outro, onde Ele está a contemplar-te e tu estás a contemplá-lo. Há alturas, e se calhar muitos de nós já passamos por algumas situações, em que nós não temos nada para dizer a Deus. A tristeza é tão grande, o desânimo é tão grande e nós só fica assim. Mesmo que tu digas, eu não tenho nada para te dizer, então, mas Deus não se importa, Ele quer é que tu estejas. Porque mesmo que tu estejas em silêncio, mas o teu coração tirou aquele tempo para estar com Ele, Ele vai te encher, Ele vai te consolar, Ele vai te abraçar. Permanece, lá está a palavra para hoje, permanece no local de encontro. Não saias de lá até que Ele te console, até que Ele te conforte, mesmo que não tenhas nada para dizer. Permanece. Amém. Então, se nós estivermos com os nossos olhos na religião, e se a religião nos ferir, e se a instituição nos ferir, e se quem serve a instituição nos ferir, se nós estivermos com os olhos neles, nós vamos abandonar Jesus. Porque os olhos estão neles. Mas se eu estiver com os meus olhos fixos em Jesus, mesmo que a religião ou a instituição ou quem serve nas instituições me fira, os meus olhos vão continuar a olhar para Ele e Ele vai sarar a minha alma. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Por isso, não tirem os olhos de Jesus. Nós vamos errar, todos nós, em algum momento, podemos dar maus exemplos, mas Ele é o único que não nos dá maus exemplos. Não tirem os olhos dele. Quando eu me converti, eu converti-me aos 14 anos e aos 16 comecei a servir a Deus e tirei o curso de líderes. Portanto, eu aos 16 anos já tinha tirado o curso de líderes e então lá miúda, lá ia eu com a minha Bíblia e com a minha líder para falar de Jesus. E em determinada altura, a minha líder, porque aconteceram coisas na instituição, na congregação, no ministério onde nós estávamos, e ela um dia chamou-me, ela disse, olha, eu não vou estar mais, mas o conselho que ela me deu, ainda hoje, 36 anos depois, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, nós sentamos na cama e ela disse-me, olha, nunca deixe Jesus. Ela não ia estar mais, ela iria sair e saiu do ministério onde estávamos, mas o conselho que ela me deu foi, nunca deixe Jesus. E é esse o conselho que eu deixo para vocês, é esse o conselho que eu deixo para as minhas filhas, é nunca deixar Jesus. Porque quando as luzes desta terra se apagarem para nós, quando a nossa voz se calar neste planeta Terra, Ele ainda é o único que vai continuar lá. Portanto, olhem para Ele. Olhem para Ele. Olhem para o Cristo. Jesus, o Cristo, é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é para o Cristo. Não para a instituição, não para as pessoas. Claro, quando eu digo não olhar para a instituição pessoas, é no sentido de ver o erro e ficar abatidos ao ponto de a gente não querer servir mais. Não. Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo. Então, permanecer nele,
permanecer nele. Então, como vamos permanecer em Jesus? Vemos aí no versículo 10. Hoje andamos aqui em João 15. No versículo 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Guardardes os meus mandamentos. Há traduções que dizem se vocês me obedecerem, não é? Vamos a João 14, 21 e Jesus vai falar exatamente disso. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês me obedecerem. João 14, 21, ele volta a referir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Há uma tradução que diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Amém. Então a forma de nós permanecermos em Jesus é obedecer. Obedecer, guardar os mandamentos. É assim que nós demonstramos que estamos em Jesus. Deus revelou o seu amor, ou seja, a cruz revelou o seu amor que Ele tem por nós, não é? O amor que Deus tem por nós ao dar-nos o Filho. E a forma de nós revelarmos o nosso amor por Ele é obedecermos à sua palavra, à sua voz, não é? Interessante, não é? Quando diz que Ele é o agricultor e vemos a dependência da videira que precisa de alguém que lhe coloque na estrutura, que é Deus, nisso vemos Jesus a obedecer. Interessante também dizer que há uma poda, e a poda, para nós, que somos os ramos, é a palavra de Deus. Aquele instrumento de poda, a tesoura, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela é a nossa bitola. Quando é que nós sabemos, a poda, a tesoura quando te corta, ela fere, não é? Dói. E muitos de nós, e todos nós que estamos aqui, que estamos em Cristo, certeza que já passamos por situações em que nós sentimos que Deus estava-nos a levar ali ao limite ou a cortar aquilo que não interessava, ou então a querer alinhar-nos com a palavra. Aí nós estávamos a ser podados. Certeza que todos já tivemos situações destas, não é? De nós termos que olhar para a palavra e Jesus dizer: ama o teu inimigo, perdoa quem te ofende, ora pelos que maltratam e perseguem. Aqui estamos a ser podados. Quando temos alguém que fala mal de nós e que está sempre consecutivamente, não é, a fazer tudo para que nós fracassemos, quando ele diz: ama o teu inimigo, ora porque ele te maltrata e persegue, aqui nós estamos a sentir a poda a passar. Para quê? Para poder obedecer, não é? Para poder permanecer nele, eu tenho que obedecer, ok? Nós temos que dobrar o nosso coração e dizer: Deus, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a continuar, não é? Estou a dar este exemplo do perdão, há tanta coisa, não é? Há tanta coisa, por isso a Érica quando dizia a palavra de Deus é como se fosse atual sempre, e não é? Porque ela é que nos dá a resposta às situações de vida, não é? Quando diz lá, antes de ofertares, se sabes que algum irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, e pede desculpa. Engraçado é que, e já disse isto a Jesus, ele abala com as nossas estruturas. Como é que o outro é que tem algo contra nós e nós é que temos que ir ter com ele? Isto é incrível, não é? Isto é abalar com as nossas estruturas, ou seja, ele... Não, Jesus é sem palavras, é isso mesmo, não é? Portanto, aqui a poda, a palavra de Deus, a tesoura que corta, mas ele quando nos faz isto e sugere-nos que façamos isto, não é para o nosso mal, é para que nós possamos dar o quê? Mais fruto. Vai doer naquela altura. Temos que engolir, às vezes, muitos sapos, mas por causa de obedecer ao Cristo,
nós respiramos. Uma vez aconteceu por causa de uma situação familiar e eu já estava tão desorientada. Tive que exercer perdão e chegou uma altura que eu própria, porque já estava aquilo a remoer-me, eu já neste... Claro que quando a falta de perdão, não é? É como se nós comêssemos com aquela pessoa, dormíssemos com aquela pessoa, trabalhássemos com aquela pessoa. Porquê? Porque estamos sempre a pensar naquela situação e naquela pessoa. Nós estamos sozinhos, mas ela está lá. Estamos sempre a pensar, não é? E chegou uma altura, já nem estava a perceber, já não conseguia perceber a presença de Deus e estar ali a ouvir, porque estava com o meu coração tão à vontade de exercer força, era muito grande. Mas chegou uma altura porque eu percebi, ok, não. E eu disse a Deus, Deus, eu não posso negociar a tua presença. Então eu abro mão, ajuda-me a perdoar. Abençoei quem tinha que abençoar, libertei o meu perdão e pronto, a paz veio, a situação resolveu-se. Mas lá está, a poda foi a palavra quando ele disse: perdoa, ama, ora, bendiz, não é? Poda a palavra, uau, a cortar para que nós possamos dar mais fruto. Amém. Então, ser salvo vem pela graça, mas permanecer vem pela obediência. Ser salvo vem pela graça, mas permanecer, desculpem, vem pela obediência. É assim que Deus vê que nós estamos a amá-lo, quando nós obedecemos, não é? Em tudo. Ok. Então, aqui quando falamos que devemos permanecer em Jesus, vamos a Hebreus 12, 1 e 2. Quando eu vos dizia há bocado, temos que estar com os nossos olhos fixos em Jesus e não no resto, é porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Diz lá, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, temos que deixar todo embaraço. Deem-me exemplos de coisas que são embaraços para vocês. Pensem lá. Não há nada que seja embaraço, que já tenha sido embaraço para vocês? Perdoar, já falamos aqui hoje. Mais? Alguma dificuldade, alguma coisa que vocês veem que aquilo não vos deixa avançar? Esquecer, vai estar ali ligado ao não querer perdoar. E mais? Não há nada. Nada, nunca tiveram embaraços? Nenhuma situação é que vocês repetidamente estão a fazer? Por exemplo, vícios. Não é um embaraço. Repetidamente estarmos a fazer aquela coisa que nós até sabemos que não agrada a Deus. Então, põe de parte. Depois diz lá, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado não é bate à porta, está sempre. Sempre ali. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda ao derredor. Porque ao redor estão os anjos. O diabo anda ao derredor. Portanto, ele anda sempre ali como um leão a ver onde é que nos pode apanhar e com sugestões. Então, mas a Bíblia diz, corre a carreira, corre com paciência. Então quer dizer que em algum momento nós podemos estar a correr e perder a paciência, não é? E até possamos querer voltar atrás, mas não é para desistir. Se já chegaste até aqui é para continuar. Corre com paciência. Corre com paciência. O apóstolo Paulo, né, ele também quando escrevia dava esses exemplos do atleta, né? Atleta cristão que corre, né? Por causa de uma coroa. Cá nesta terra é uma coroa incorruptível, mas quando estivermos com ele será uma coroa de glória, não é? Então
corre com paciência a carreira que te foi proposta, o chamado que Deus te deu, cumpre-o. Cumpre o chamado. Ainda que num momento tu até podes dizer, "Epá, mas eu agora até não estou a dar fruto." Não interessa, mas estás na videira. E se estás na videira, em algum momento o fruto vai voltar a aparecer. Amém? Se tu permanecer, o fruto vai continuar a aparecer. É inevitável o fruto não aparecer se tu estiveres na videira. Agora, se não estiveres na videira, é claro que o fruto não vai aparecer porque também não está o ramo. Não é? Uma coisa leva a outra. Jesus quer que nós permanecemos nele. Para quê? Para dar fruto, não é frutos. O fruto tem a ver com o quê? Com o caráter dele em nós. O fruto do Espírito que fala em Gálatas 5:22. Não é? Portanto, é um fruto, mas tem diversas, é como se fosse vários gomos, mas é um fruto. Ele quer que nós permaneçamos com ele, ele quer que nós nos sentemos na mesa do encontro todos os dias com ele. Para quê? Para nos tornarmos parecidos com ele. Porque só assim é que nós seremos seus discípulos. Porquê que os discípulos lá atrás, as pessoas que passavam por eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus? Digam-me lá. Pelos frutos, mas aquelas pessoas não viam logo os frutos deles. A igreja primitiva, quando a igreja primitiva nasceu, como é que eles viam que aquela gente era discípula de Jesus? Pelo comportamento, pela maneira de falar, as formas de reagir. Podem falar. Estão na sala de aula, podem falar. Pelo testemunho. É isso. Então, a forma de nós, hoje, que somos discípulos do Mestre Jesus, revelarmos que estivemos com Ele, é pelo nosso testemunho, é pelo nosso caráter, é a forma como estamos ou como falamos com as pessoas, pela forma de viver, não é? Às vezes nós não precisamos estar sempre a falar Jesus, 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 Jesus. Se a tua vida for um exemplo, eles sabem que tu estiveste com Jesus. Em algum momento eles vão te perguntar: tu és parecida lá com aqueles que os chamados do caminho, né? Lá no Velho Testamento, né, a Bíblia fala que eram os do caminho. Aliás, depois a própria igreja, né, eles só mais à frente é que começaram a ser chamados de cristãos, porque eles eram chamados aqueles do caminho. Porquê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a forma de saberem que nós somos aqueles do caminho é por aquilo que nós revelamos, a forma como nós expressamos aquele em quem nós estamos. É simples, não é? Só precisamos é de fazer, todos nós, que eu estou a falar também para mim. Então, ao permanecermos em Jesus, então é inevitável darmos frutos. O caráter dele vai aparecer. É como uma grávida, não é? Quando nós recebemos Jesus, e todos nós que estamos aqui, a maioria já teve esse encontro e já tomou essa decisão. E lembrem-se, quando vocês receberam Jesus, como é que vocês estavam? Qual foi o impacto que ele teve na vossa vida? Vocês ficaram calados? Vocês receberam e ficaram tipo: "Recebi Jesus?" Foi assim? Não mudou nada no vosso espírito, no vosso... Não mudou nada. Mudou tudo, né? Nós queríamos falar dele, nós estávamos sempre: Jesus para aqui, vamos, e Jesus, isso era até ao limite, não é? E que assim possa ser, que seja, continue a ser até ao limite, não é? Continuarmos apaixonados pelo Mestre. Daqui a 10 anos, que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou até que Deus queira nos levar, nós possamos continuar apaixonados por Ele. Porque tudo, o mundo muda, nós vemos que o mundo está em constante mudança, não é? Há tanta coisa que está a mudar, mas Ele não muda. Ele não vai mudar. Portanto, continuem com os vossos olhos fixos nele. Os vossos olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé. Não acabei de ler, diz no Hebreus 2,
12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Qual era o gozo que estava proposto a Jesus? Pensem lá. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Qual era o gozo que lhe estava proposto? Estar ao lado de Deus e ter-nos com Ele ao seu lado, não é? O gozo dele saber, ok, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Ainda que fosse a dor do físico, a dor espiritual, não é? Porque ele ficou, aqueles 3 dias ele ficou separado de Deus. Alguma coisa que na eternidade nunca tinha acontecido. Aqueles 3 dias foram os únicos 3 dias em que ele ficou separado de Deus. Ele sendo Deus com o Pai, ele ficou separado de Deus por causa de nós. Mas ainda assim ele pensou, ok, é preferível eu sofrer isto tudo e tê-los comigo do que eu não sofrer nada e tê-los perdidos para sempre. Amém? Então era o gozo de voltar a estar com o Pai, mas o gozo de um dia nós podermos estar com Ele. Amém? Sabem porquê? Porque as luzes desta terra um dia vão apagar para nós. A morte é uma coisa que nós não falamos, porque para nós, né, nós pensamos, não, estou cá, não preciso pensar nisso, mas o que é certo é que ela acontece. Um dia vai acontecer connosco. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Estas luzes, as luzes deste planeta Terra, um dia vão apagar para nós. A nossa voz um dia vai acabar, vai parar. Não vai existir mais, mas o que interessa é que naquele dia em que te virem naquele caixão, as pessoas possam dizer, ok, combateu o bom combate, guardou a fé, acabou a carreira e multidões foram tocadas por aquela pessoa. Amém? O que interessa é o facto de nós termos permanecido nele, termos dado fruto. E por falar em fruto, uma árvore que dá fruto. Por isso é que eu tenho aqui as uvas. Para contextualizar, mas também para vocês verem. Uma árvore que dá fruto, neste caso estamos a falar da videira, né? Que percebemos que é um arbusto trepador. Quando nós damos fruto, ou seja, quando há obras que são feitas por causa do caráter de Jesus que está a ser gerado em nós, não é? Essas obras aparecem, não é? Tu começas a agir como ele agiria. Então, como começas a manifestar a sua pessoa, a sua presença. Então, quando nós damos fruto, ou seja, a árvore que dá fruto, ela não come dos seus próprios frutos. Uma árvore que dá frutos não come do seu próprio fruto. Já viram alguma macieira a comer do seu fruto? Uma pereira? Não. Videira? Também não. Ou seja, e agora passando para nós, quando nós damos fruto, quando a obra de Deus começa a ser completa em nós e Deus começa a nos usar, não é? Cada um de nós vai percebendo que talentos é que tem, o que é que gosta de fazer, a forma como é que Deus se move. Nós não podemos pegar naquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, e pensar, ele é meu. Eu até canto tão bem. O dom Deus deu, mas canto mesmo bem, não é? Epá, a glória é minha. E o dom foi Deus que me deu, mas a glória é minha. E é prego também. Epá, pô, quando eu olho para aquela pessoa, aí as coisas acontecem. Errado. O fruto só existe
Porque eu estive colocada na... E porque eu sou um ramo ou uma vara. Porque estive colocada na videira. Então, a árvore que dá bom fruto, ela não come daquilo que Deus tem produzido nela. Ela reparte. Por isso é que, se vocês virem a maioria das árvores que nós temos, pronto, nós temos também ali a videira, mas imaginem as macieiras, as pereiras, as figueiras, os frutos estão todos lá, pendurados, à espera que alguém vá lá e coma. Oi? Então, não comas do fruto que Deus te tem dado. Engraçado, o Espírito Santo também lembrou-me isto. Deus no Gênesis disse: multiplicai e frutificai. O que é que o Adão e Eva fizeram? Eles comeram o fruto. Eles não frutificaram. E houve consequências disso. Quando nós comemos o fruto daquilo que Deus nos tem dado, quando nós guardamos os talentos, quando nós comemos o fruto daquilo que Deus nos tem dado, outros não são beneficiados. Há consequências. Outros não são tocados. A consequência é o reino de Deus não estar a avançar porque eu acho que eu é que sou, porque eu é que posso, porque eu é que faço. Eu estou a comer o fruto, eu não estou a ser bênção, ou seja, o corpo, o reino está a entrar em falência porque não estou a exercer aquilo para o qual eu fui criada. Então, uma árvore que dá fruto não come do seu fruto, ela partilha, ela dá, ela deixa que outros sejam tocados por Deus através daquilo que Deus lhe tem dado. Amém? Ela partilha. Ela não come. Lembrem-se, não comam. Não comam do fruto que Deus vos tem dado. Não comam. Pelo contrário. Filipe, pode chegar aqui? O Filipe é meu afilhado. Para quem não sabe, é meu afilhado. Um dia vou ter o prazer de estar no altar com ele e ele... Filipe, eu não como o meu fruto e eu quero partilhar contigo. Amém? Que Deus te abençoe. O Filipe, quando chegou, a Érica, quando chegou, o Filipe tinha 13 anitos. Hoje já tem... Eu nem vou dizer, Filipe. Senão eles põem assim a tua idade à minha. E desde essa altura, que o Filipe está connosco, ele era miúdo e ele sempre disse que quando um dia casasse, ele queria que eu fosse a madrinha dele. Dei ter esse privilégio. Yeah. Renata, podes ficar? Também não quero comer dos frutos que Deus me tem dado. Quero partilhar contigo. Isto aqui, aproveitem que é gratuito. Quem está a receber uvas é gratuito. Amém, amém. Lucas está por aí? Onde está o Luquinhas? Lucas Ribeiro. Eu também não como do fruto e partilho contigo, Luquinhas. Deixa que eu pus. Eu queria também o Lucas Silvestre. Nós temos vários Lucas. Onde é que ele está? Já não está? Eles já saíram? Então, e depois deixo aqui um para ele. Yeah. Ir avançando. Patrícia, podes ficar? Yeah.
Eu também não como do fruto e partilho contigo e que Deus seja glorificado através da tua vida. Amém. Bem, ia querer dar-vos a todos. No fim, podem passar lá, a Aline tem lá as uvas, quem quiser, depois pode tirar, mas foram exemplos, não é? E então, não comam do fruto. Não comam do fruto que Deus vos faz ser. Porque senão há consequências disso. A consequência é Deus não ser glorificado. Por isso é que ele disse, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado quando nós não comemos o fruto. Lembrem-se, a árvore boa não come do seu fruto. Amém. Glória a Jesus. Eu queria também orar, queria dar isto. Obrigado. E nesta manhã queria orar por aqueles que nesta manhã estão cá connosco e se assim o entenderem pela primeira vez. Queria orar por vocês no sentido de, se vocês quiserem abrir o vosso coração para este Cristo, para esta videira na qual nós estamos alicerçados, no qual nós comungamos, no qual nós temos a vida, eu gostava de orar por essas pessoas que estão cá pela primeira vez, se vocês assim o aceitarem. Eu pedia que a igreja também tivesse de olhos fechados, por uma questão de concentração e de ninguém se sentir envergonhado. Aqueles irmãos que nos estão a visitar hoje pela primeira vez, se vocês quiserem vir cá à frente, teria todo o gosto em orar com vocês, para vocês abrirem o vosso coração para Jesus. Amém. Sintam-se à vontade para vir cá, mas também no vosso lugar, se assim entenderem, nós vamos fazer esta oração. Então, Jesus, eis-me aqui, eu entrego-te a minha vida, que eu possa estar colocada em ti e tu possas estar colocada em mim. Eu aceito-te no meu coração como o único Senhor e Salvador na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também queria, assim, alguém, se achar que faz sentido aquilo pelo qual nós vamos orar, para aqueles que me dizem, olha, eu não tenho estado na videira, mas eu quero voltar a estar nela. Eu quero voltar a dar fruto. Eu quero voltar a dar fruto. Porque isto é uma coisa tão particular, no teu lugar. Eu não vou pedir que venham aqui à frente. É muito particular. Entre ti e Deus. Se achares que deves fazer essa oração de Deus, eu quero voltar a dar fruto. Eu quero voltar a estar plantada em ti. Ainda que a poda seja com muita força ou que me doa, ainda assim eu aceito o teu podar e eu quero voltar a dar fruto. Então, entre ti e Deus, nós vamos ministrar, vamos adorar a Deus. Entre ti e Deus,